Olá, Fábio Sena. Olá, você que nos acompanha. Você já deve ter cansado de ouvir uma frase que diz assim: todo mundo tem problema, mas quando esse problema é da mente, da alma, a pessoa busca apoio, busca ajuda em profissionais de terapia. E quando não dá certo, será que existe alguma outra solução? É o que vamos conferir agora. A nossa equipe de reportagem do programa Repórter Gospel do canal Mato Grosso 27.1 está hoje aqui no Hotel Holiday para conversar com um dos fundadores da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, ABCB. É o pastor Bill Moore, que veio dos Estados Unidos para Cuiabá ministrar uma palestra com o tema Conheça a Sua Consciência. Então vem comigo que nós vamos conhecer e descobrir se existe alguma outra ferramenta que possa ajudar as pessoas. Ok, Fábio, agora estou aqui tendo o privilégio de conversar com o pastor Bill Moore. Tudo bom, pastor? Bem, obrigado. Estou aqui realmente aproveitando tudo de Cuiabá, né? Cuiabá, Mato Grosso. E o senhor que veio lá dos Estados Unidos. Qual é a cidade dos Estados Unidos que o senhor mora? A minha cidade chama-se Fort Wayne, Indiana. Eu saí de lá em 76. E 76 que eu saí de lá. E 77 eu fui para o sul de Minas. Mas quero contar uma coisa interessante sobre os Yanomamis lá, lá no posto Mariri. 20 anos levou para um índio converter. Agora, como ele converteu? E eu ouvi o testemunho dele que ele havia dito que o dia que a minha filha, Sara, faleceu lá por picada de cobra surucucu, esse índio, ele percebeu que a gente chorava do mesmo jeito que o índio chora. Só que ele estava vendo algo diferente, mas ele não entendia. E depois de 20 anos, ele entendeu e ele converteu. Então, eu tenho uma alegria muito grande que Deus plantou semente lá, através da morte da minha filha, e ele começou a imaginar como seria entender o que os estrangeiros dos Estados Unidos estavam falando para eles lá. Então, graças a Deus, enfim, um índio converteu. E depois, mais 39 índios converteram lá. Que história, né, pastor? Que idade tinha sua filha quando ela faleceu? A minha filha, ela tinha 2 anos e meio. Isso foi em 1975, no dia 25 de junho. Ela foi picada por cobra surucucu, 18h30 da noite. No dia seguinte, 19h30, ela faleceu. Ela passou dos braços da minha esposa para os braços de Jesus. Foi difícil, senhor, quando veio para o Brasil, se adaptar aos costumes, para aprender o nosso idioma? Foi difícil para o senhor? Foi muito difícil, porque quando eu cheguei aqui foi em 71, em Manaus. E quando abriu a porta do avião, entrou aquele abafo de quente, era quente demais, muita umidade, então a gente quase não aguentava. Mas logo mais, em alguns dias, a gente começou a adaptar para o clima lá, com o clima lá. Agora, quanto à língua, aquilo levou um bom tempo. Eu havia estudado a língua portuguesa durante 1 ano em Manaus, e logo depois eu fui para os índios Yanomamis, em Roraima e também no Amazonas. Então a gente não utilizava a língua portuguesa durante aquele tempo, porque os índios não falavam português, eles falavam a língua deles. Então logo depois de 1 ano, eu tinha que começar com o segundo idioma, o idioma dos Yanomamis. Agora, daí, o que aconteceu comigo foi o seguinte, que eu havia tido malária 3 vezes lá no posto Mariri. E depois da malária, os médicos haviam dito para mim que eu não podia voltar para aquele local devido à malária. E eles haviam dito se eu tivesse recebido mais uma vez malária, eu ia morrer lá. Então, eu fui para o sul de Minas, para dar aula no Instituto Bíblico Peniel, em Jacutinga,
Agora eu tinha que me adaptar novamente para a língua portuguesa. Levou 8 anos para eu pensar na língua portuguesa. No 9º ano, eu comecei a sonhar na língua portuguesa. Já existia a Associação Brasileira dos Conselheiros Bíblicos? Nessa altura não tinha essa associação de conselheiros bíblicos aqui no Brasil. Isso nasceu no meu coração em 83 nos Estados Unidos, quando eu fiz meu primeiro curso de aconselhamento bíblico. E quando aquilo nasceu no meu coração, o meu desejo, meu sonho era para plantar, implantar, fundar essa associação aqui no Brasil. Então, em 99, nós havíamos plantado a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos junto com o pastor Fernando, que está na Igreja Batista lá em Tupã, e pastor Flávio, que é o pastor da igreja lá em São José dos Campos. Que maravilha, e começou a se expandir. Então, o Senhor foi um canal, um instrumento para que chegasse até aqui no Brasil. E como que o Senhor sente até hoje essa receptividade dos pastores? Eles sempre querem engajar nesse ministério do aconselhamento bíblico? Agora, quando nós começamos a plantar a Associação de Conselheiros Bíblicos aqui no Brasil, no início não tinha muito interesse. Pastor Flávio, que ele era da Igreja Batista lá em São José dos Campos, e pastor Fernando, que era meu aluno no nível mestrado em São Paulo. Então nós três colocamos nossos corações juntos, com mais alguns irmãos, em 99 nasceu. Agora de lá para cá, só para você ter uma ideia, hoje em dia nós estamos treinando 3.500 pastores, missionários e leigos líderes nas suas igrejas durante o ano. Todo ano mais ou menos 3.500. Inclusive nós temos uma conferência que se realiza em Águas Lindóia, no Hotel Majestic. No ano passado nós tivemos mais do que 1.000 pessoas fazendo o curso e nós estamos dando 5 módulos lá, módulo 1, 2, 3 e 4 e mais um módulo de autoconfrontação. É isso, Fábio. Agora estou aqui com ele, o pastor Jadson Matos. É isso, pastor? Exatamente. É da Igreja Nazareno Central de Cuiabá e ele é responsável por ter trazido aqui o pastor Bill. Tudo bom, pastor? Tudo bem, quero cumprimentar a todos. É uma alegria poder participar com você, Nilce, com o seu programa. Que bom. Pastor, quando que surgiu a ideia para trazer um tema tão expressivo como esse, né? Na verdade, é um tema bastante relevante. Quero compartilhar algo muito importante. Há 9 anos eu conheço o pastor Bill e há 9 anos eu venho tentando essa agenda e dessa vez o Senhor permitiu que ele aqui viesse, porque é um tema que trata diretamente da relação do homem com quem ele é e do homem como um ser criado por Deus. Desde quando eu tive um contato, com a ABCB em Águas de Lindóia, essa ferramenta já nos ajudou a restaurar vidas, casamentos, pessoas que estavam separadas por intermédio da graça de Deus, usando essa ferramenta importante hoje, servem ao Senhor, com alegria e tendo suas vidas restauradas por Cristo Jesus. Nós estamos localizados na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 4302, quase em frente ao Comando Geral. Meu telefone é 65 996961110. Estamos à disposição de todo aquele que precisa de um conselho bíblico. Eu estou à disposição para te auxiliar. Existe ainda aquela dificuldade de alguns líderes entenderem que essa é uma ferramenta imprescindível para curar a vida, a alma de alguém? Justamente é verdade o que ela estava dizendo pela pergunta que ela me fez. Então, eu vou responder de 2 maneiras. Nós temos o lado de psicologia, e esse lado de psicologia é o lado humanístico, ou seja, unamismo. Então, nós entendemos que o homem tem perspectiva quem é o homem. E ele tem uma perspectiva ou seja, qual é o problema dele. E ele tem também a sua perspectiva sobre a cura do seu problema. Mas o foco dele sempre está no eu. Agora, a teologia, por outro lado, o conhecimento bíblico, nós temos a perspectiva de Deus sobre o homem, nós temos a perspectiva de Deus sobre o problema do homem.
E nós temos a perspectiva de Deus sobre a cura, ou seja, a esperança para ele. Então, no acontecimento bíblico, são 4 elementos essenciais. O homem precisa entender seu problema de uma perspectiva bíblica e também ele tem que entender que tem solução para esse problema. Essa solução vem da palavra de Deus que se chama esperança bíblica. Agora, uma vez que ele entende essa esperança bíblica, ele também entende que ele precisa fazer algumas mudanças no seu modo de pensar sobre o seu problema de uma perspectiva bíblica, que requer mudanças no seu modo de pensar, falar e agir. Agora, isso leva a outro elemento, isso se chama prática bíblica, onde o homem tem que ter 2 planos para a sua vida diariamente. Ele precisa ter o plano diário e o plano de tentação, porque muitas vezes algo vem na sua vida que tenta você precisa saber como responder biblicamente para aquele problema, aquela tentação. O senhor está em Cuiabá por esses dias fazendo palestras em relação conheça a sua consciência, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre aquela linda analogia, né? Que o senhor faz a respeito da consciência, né? Ok. Agora, conforme a Bíblia, nós entendemos algumas coisas e uma maneira que possa explicar o que eu vou abordar é o seguinte. Primeiramente, nós temos que entender que o Espírito Santo facilita o crente entender as Escrituras. Então, para nós, as Escrituras que como se fosse um mapa e o Espírito Santo como se fosse satélite. Então, o que acontece é que a consciência no homem é que nem GPS. Então, percebe, nós temos a Bíblia e ela fornece para nós justamente entendimento sobre o comportamento do homem e sobre o problema dele, sobre a esperança dele e também a necessidade de mudanças radicais na vida dele, no modo de pensar. E também isso leva ele a fazer um plano para ele ter vitória sobre o pecado. Agora, o que é importante é entender como funciona o GPS. Precisa satélite, precisa mapa. Então, o satélite orienta o GPS de acordo com o mapa. Então, a mesma coisa quando se fala da consciência. Então, o Espírito Santo orienta a nossa consciência de acordo com a palavra de Deus e assim nós podemos chamar a palavra de Deus um mapa e o Espírito Santo um satélite. Que lição, hein? Pastor, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa que eu não perguntei? Eu gosto de acrescentar algo sobre o Brasil que eu gosto. Todo mundo me pergunta, o que você pensa do Brasil? Então, são 3 coisas. Primeiramente, o povo. Porque a terra, na verdade, não é brasileira. O brasileiro, ou seja, o brasileiro é o país. A terra não é o país. E, na verdade, o país é o povo. O que eu aprendi do povo aqui, que o brasileiro é pessoa muito amigável. É uma pessoa que você lidar bem com ele. E você facilita para você ter justamente um relacionamento com ele. A segunda coisa que eu gosto aqui, o clima. Não tem neve. O clima aqui é bom. E tem diversas coisas aqui que você pode se gabar sobre o clima aqui no Brasil. Mas a terceira coisa, sabe o que é? A alimentação. Olha, eu tenho viajado pelo mundo inteiro, nunca percebi tão gostoso a comida brasileira até eu cheguei aqui para aproveitar a alimentação de vocês. Inclusive hoje, o que eu comi hoje foi uma maravilha, nem existe nos Estados Unidos e em nenhum lugar qualquer no mundo. Então, 3 coisas, o brasileiro, simpático, amigável. O clima, ótimo. E a alimentação, nota 10. Olha só, gente, tá vendo aí, brasileiros? Mas para fechar com chave de ouro, eu vou pedir para o pastor Bill fazer aquela saudação que só ele sabe fazer quando ele vai palestrar. Ok, toda noite, quando estou pronto para dar aula, a gente faz uma oração e a gente fala assim para aqueles que participam. Boa noite, amados irmãos em Cristo. Agora, é para eles responder para mim, boa noite, amado pastor Bill. Porque nós fazemos parte da mesma família, a família de Deus. Boa noite, amados irmãos em Cristo. E você responde,
Boa noite, amado pastor Bill. É isso aí. É com você, Fábio Sena. Eu sou Nilce Gouveia para o canal Mato Grosso 27.1.